Arro, família Mundo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você tá aqui é porque provavelmente você quer aprender a como criar dreads. E não é qualquer dread, né, gente? São dreads que são realmente incríveis, são dreads de alto nível, são dreads visionários e são dreads leves, maleáveis, enfim. Então, se você tá aqui, vamos lá, né? Esse vídeo aqui, gente, ele é uma continuidade do nosso vídeo que é sobre os processos criativos, né? De como criar os dreads, tá bom? Então, nesse vídeo eu preparei algo muito legal aqui pra vocês. Tem muita informação boa, tem muito ensinamento aqui que você vai poder sair daqui já sabendo de muita coisa, de como criar os dreads, tá bom? Então, vamos lá, gente. Só para vocês poderem entender agora como que funciona todo esse processo criativo aqui nesse mundo dos dreads, tá bom? Bom, o processo criativo, gente, eu deixei separadinho aqui para eu poder passar para vocês como que funciona tudo isso, tá? A gente tem basicamente 7 pontos que entram dentro desse processo criativo, tá bom? E nesses pontos, gente, tem o primeiro ponto que é a preparação, tá bom? Que é como que você vai se preparar para poder criar os dreads. O segundo ponto é o dreadar e as fibras, certo? O terceiro ponto é o acabamento. O quarto ponto, a personalização dos dreads. O quinto ponto é o gerar conteúdo com esses dreads. O sexto ponto é o envio, né? E o sétimo ponto é o agendamento presencial, tá bom? Então vamos lá, gente, vou descorrendo aqui com vocês cada ponto desse para que vocês vão se assimilando, entendendo como que funciona todo esse mundo mágico aqui dos dreads, tá certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, gente, que é a preparação dos dreads, o que basicamente isso significa? A gente precisa ter uma preparação antes de iniciar qualquer criação. E para a gente poder se preparar para a criação, a gente tem que acessar um ponto que se chama processo decisório, tá bom? Nesse processo decisório, gente, a gente vai entender qual que é o tipo de criação que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se esses dreads que você vai criar agora, para quem que é esses dreads? É para você mesmo? É para algum cliente? Como que vai ser esse dread, né? Então, ele vai ser... Quais vão ser as cores, quais vão ser os comprimentos, qual que vai ser a quantidade dos dreads, qual vai ser a forma de fixação desses dreads também, porque tudo isso, você sabendo antes, já é uma forma de você se preparar para começar essa criação, tá bom? Então por isso que é muito importante a gente entender como que funciona tudo isso, todo esse início de criação dos dreads, tá bom? Porque assim, gente, criar dread não é simplesmente você pegar uma fibra e de qualquer forma ir lá e começar a criar, tá bom? Não dá pra ser assim, porque isso acaba sendo uma forma muito amadora de criar dreads. E aqui a gente está criando dreads de alto nível, nós estamos criando dreads visionários, a gente está saindo um pouco dessa caixinha, sabe? A gente está expandindo os nossos horizontes para que a gente crie dreads que sejam leves, sejam maleáveis, sejam lindos de se ver, que brilhem os olhos das pessoas quando verem esses dreads, tá bom? Então por isso que tem todos esses pontos que são fundamentais na hora da gente começar uma criação, tá certo? Bom, então... Hoje, gente, a gente vai continuar criando os meus dreads, que foi o que eu separei para essa aula aqui de hoje, tá certo? E dentro dessa criação, a gente vai passar por esses 7 pontos que eu falei aqui para vocês poderem assimilar, poderem entender como que funciona, tá bom? Então, gente, partindo do primeiro ponto, que é o preparação, a gente entrou dentro do processo decisório, tá? Então, o que eu decidi para a criação desse conjunto aqui? Eu decidi que vão ser dreads que vão ser meus dreads, né? Então vai ser um conjunto pra mim. Então o que eu vou decidir aqui nesse conjunto? Bom, todos os meus conjuntos eu costumo aplicar na técnica trançado, que é o removível. Porque pra mim me facilita muito mais nessa questão de não ter um apego com os dreads, né? Então você percebe que, por exemplo, hoje eu tô totalmente sem dread aqui. Por quê? Porque eu gosto muito do meu cabelo, eu gosto de ter uma liberdade de hora estar com dread, hora estar sem dread, tá bom? Então por isso que sempre quando eu crio os meus conjuntos são todos na técnica trançado removível, tá bom? Então, sabendo disso, eu já sei que
eu vou criar um dread pra mim que ele precisa estar com a cor certinha ali da minha raiz, porque ele vai estar grudadinho aqui na raiz do meu cabelo. Então essa cor da raiz do dread tem que combinar com a cor da minha raiz, tá certo? Outra coisa que eu preciso entender também para poder criar esse dread aqui, que vai ser trançado removível, eu preciso saber se ele vai ser inteiro de uma cor só ou se eu vou ter alguma transição de cor nesse dread. No meu caso, eu escolhi fazer transições de cores. Por quê? Porque eu tenho algumas mechinhas no meu cabelo, né? Dá pra perceber que ela é um pouquinho nesse tom do mel, né? Um loiro mais escuro e tal. E então eu resolvi criar os meus dreads com mais ou menos um tom assim de loiro claro, loiro escuro, né? Então tô variando aqui algumas cores que eu resolvi criar pra mim, tá bom? Então, gente, eu tenho que levar em consideração exatamente agora um ponto que é muito fundamental, que é muito prioridade para você poder saber, tá bom? Que é a cor da raiz. Então, por exemplo, no meu caso, a minha raiz ela é escura, então eu uso sempre essa tonalidade para minha raiz, que é uma cor de castanho claro, que a gente chama aqui. Esse daqui, ele é o tom 8 das cores de cabelo sintético, tá bom? Então já vou falar as cores aqui pra vocês também, porque assim você já pode já ir se assimilando também com as cores dos cabelos, tá certo? A gente vai ver então aqui que as raízes vão ser todas dessa cor castanho claro, que é o tom 8, tá? E eu resolvi que eu vou fazer também uma transição para esse loiro escuro, tá certo? Então alguns dreads do meu conjunto vão ter essa cor aqui de loiro escuro, que é o tom 27. Porém, gente, eu fiz uma mesclagem de cores também, tá? Mas hoje nesse vídeo eu não vou entrar a fundo nesse ponto de mesclagem de cores, tá? Eu vou ensinar outros pontos aqui pra vocês e no outro vídeo eu acabo separando pra falar somente das mesclas de cores, tá certo? Então, gente, o que acontece aqui? O que eu tenho que levar em consideração nessa hora de saber o que eu vou dreadar, né? O meu cabelo, como ele tem essas mechinhas, quando eu fizer o trançado nesse dread, o que vai acabar por último aqui? Vai ser essa mechinha que é clarinha do meu cabelo, tá vendo? Então, essa mechinha clarinha, ela tem que combinar exatamente com essa transição de cor aqui que tá clarinha também. Então, se por um acaso eu fizer uma raiz que seja muito grande, se essa cor castanho claro for muito aqui para baixo, a transição for aqui embaixo, o meu trançado ele vai acabar e vai ficar um desfoque na cor, né? Então vamos supor que o trançado acabe e fique assim. Então daqui para cima vai estar loirinho, que são as minhas mechas, e daqui para baixo vai ter essa separação aqui de cor e depois que vai ter a transição de cor, tá bom? Então por isso que a gente tem que prestar atenção como que vai ser essa criação, porque o meu cabelo ele tem mechas. Então o que eu faço aqui, né? Eu crio uma raiz pequena pra mim, porque o meu cabelo ele vai vir trançando por cima, ou seja, essa raizinha pequena aqui, ela só vai servir para estar em contato aqui com a minha raiz com a mesma cor. Então o trançado ele vai vir por cima, o próprio degradê do meu cabelo vai fazer o degradê no trançado aqui, e o meu trançado ele vai acabar mais ou menos aqui, ó. E aí você percebe que quase não tem separação de tom, tá vendo só? Então assim ele fica muito mais harmônico, dá pra gente ver que tá muito mais íntegra essa criação, sabe? Não vai ter divisão ali de cor que vai ficar muito brusca, vai ser uma divisão íntegra, totalmente de acordo com a cor do meu cabelo, com a cor do dread, tá bom? Espero que tenha dado pra vocês entenderem essa parte, tá? Então sempre quando a gente for criar dread pra alguém que tenha mechas, que tenha luzes no cabelo, você tem que levar em consideração isso. É na técnica trançado? Legal. Se for na técnica trançado, então eu já sei que a raiz ela vai ser menorzinha, porque o trançado vai vir por cima e a cor do final do cabelo da pessoa, que é loirinho, tem que estar batendo com a cor que já começa a transição, tá bom? Então, gente, essa dica é uma dica muito valiosa aqui pra vocês, referente à criação dos dreads, tá bom? Então é isso, esse é o primeiro ponto, né, da preparação, que é o nosso processo decisório. Então eu decidi criar meus dreads assim, tá, com essas cores.
com essa forma de criar, que é o trançado, tá bom? Outra coisa também que eu decidi são os tamanhos. Então, por exemplo, aqui os meus dreads, eu quero mesclar um pouco o tamanho deles, tá? Então não tem necessidade de criar tudo do mesmo tamanho. No meu conjunto eu quero alguns dreads menores, eu quero alguns maiores, tá? Então, eu medi aqui. Esse daqui ele tá dando mais ou menos em torno dos 55 centímetros, tá vendo? E eu tenho outros dreads aqui do meu conjunto que eles estão um pouco maiores. Então, por exemplo, eu tô criando em torno de 60 centímetros, 50 centímetros. Eu vou dando essas quebradinhas de tamanho, tá bom? Então, o tamanho também é uma coisa que você tem que se atentar logo no começo, para que você consiga já cortar esses cabelos no tamanho certinho para você poder dreadar, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que você precisa saber. Logo no começo, que é o primeiro ponto do processo, né, que é a preparação. Então a gente nós vimos agora aqui as cores, a forma de fixação, que vai ser no trançado. Nós vimos também o tamanho das mechas que a gente vai precisar. Então, por exemplo, aqui em torno de 50, 60 centímetros, tá bom? Então é isso, esse é o primeiro ponto do nosso processo criativo, que é a preparação, tá bom? Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo ainda nessa preparação, que seria o quê? Seria você separar as fibras. Por exemplo, aqui eu tenho a fibra aqui da cor 8, né? Olha que linda, tá vendo? Então essa daqui é uma fibra que eu já deixo separadinha, porque eu vou cortar o tamanho das raizinhas dela, né? Eu tenho também aqui já separado a minha cor das pontas, né? Esse daqui, ele tá mesclado, gente, a cor 27, que é o loiro escuro, com a cor 24, que é o loiro claro, tá? Então por isso que eu cheguei nessa tonalidade aqui, que eu quis pra mim dessa forma, tá? Então aqui eu já deixei separadinho também as mechas que eu vou usar para as pontas, né? Então esse é um processo que você tem que ter logo de cara para se preparar para essa criação, tá bom? Então, entendendo todos esses pontos, todo esse processo iniciático de preparação, aí sim a gente vai partir para a prática na hora de dreadar. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é o dreadar fibras, tá bom? E o que a gente precisa para poder dreadar essas fibras aqui? Então a gente vai precisar da nossa agulha, que ela é fundamental, sem agulha a gente não faz nada, tá bom? Então a gente tem que ter a agulha. Essa agulha aqui, muita gente me pergunta, então eu vou repetir aqui. Ela é uma agulha de crochê, ela é a 12 0.6, tá bom? Eu sempre uso essa numeração porque ela é a ideal para poder criar essas extensões, poder criar os dreads, tá? Tanto no cabelo natural também, quando eu tô dreadando ali o cabelo natural da pessoa, eu também uso essa mesma agulha, tá? Eu não mudo de numeração, porque pra mim ela serve perfeitamente para todo o trabalho que eu quero fazer, tanto na fibra sintética quanto na fibra natural, tá bom? Então, gente, outra coisa que a gente tem que ter também nesse segundo ponto, que é o dreadar fibras. Eu sempre deixo também comigo um pente fino, porque a gente usa bastante ele na hora que a gente começa ali a criação, a gente usa ali para poder subir os cabelinhos, para embaraçar, para fazer o recheio do dread. Então é muito bom você ter também um pente fino, tá bom? Para te auxiliar na criação dos dreads. Outra coisa também, gente, é a fita métrica, tá? Então você pode usar ou uma fita métrica, se você não tiver uma fita métrica, pode ser uma régua, tá bom? Pode ser uma trena também, enfim, você vai ver a melhor forma de você ter aí, o que você vai ter aí para poder medir também as fibras, tá? Então eu sempre tenho uma fita métrica comigo para poder medir. Já usei muito régua também, tá bom, gente? Antes de eu ter fibras, antes de eu ter as fitas métricas, eu tinha régua, então eu media também com a régua, então por isso que serve muito. Eu tenho uma criadora de dreads minha que ela cria e ela usa uma trena também para poder medir, tá bom? Outra coisa que é muito importante também a gente ter é algum suporte para você poder colocar essas fibras e começar ali o trabalho de dreadar, tá? Então eu tenho esse suporte aqui, gente, ele é meio maluco assim, mas é porque ele tá todo dobrado, porque já tá da forma que eu gosto de usar, que eu costumo usar. Esse daqui, ele é um suporte para celular, tá vendo? Então é um suporte de mesa para celular. Dá para achar em qualquer lugar que venda acessórios de celular, câmeras, né, essas coisas, você acha.
esses suportes, tá bom? Tem esse, tem os outros que tem um ganchão assim também que você pode colocar ali na mesa, tá bom? E se por um acaso você não tiver mesa, você não tiver um lugar ideal para você poder dreadar, não tem problema, você também pode achar algum suporte que seja redondinho, por exemplo, tá? Teve um bom tempo que eu usei pra dreadar, eu usava um pincel de maquiagem meu, porque ele é redondinho, o pincel ali, né, ele é mais grossinho, então ali eu colocava a minha argolinha do dread e dreadava ali. Eu colocava esse suporte, esse pincel eu colocava no meio das minhas pernas, e aí eu ficava aqui dreadando, sabe? Então assim, se você não tiver uma mesa, se você não tiver como ter um suporte desse, improvisa, pega alguma coisa redondinha, às vezes um bastão, um creme, né? Dá pra você colocar aqui na perna, aqui bonitinho assim, e aí você vai dreadando também, tá bom? Quanto a isso, não tem problema nenhum. Qualquer coisinha desses tipos que eu te falei aqui, dá pra você poder dreadar também, tá? Mas se você conseguir, se você tiver uma mesa que der pra você colocar um suporte também, é super legal, porque fica até mais confortável também, né? Dependendo ali de quantos dreads você for fazer, às vezes numa mesa você fica mais confortável, você fica com uma postura melhor também, né? Mas nada impede de criar na perna, que nem eu já criei muitas vezes. Acho que deve ter até vídeo meu antigo de eu criando ali com o suporte no meio da perna, tá? Então é super tranquilo também. Esse suporte aqui de celular, gente, eu tiro o suporte que é pra prender o celular e deixo só essa pontinha, tá vendo que ele é um ganchinho, né? É uma bolinha, né, que fica, né? Então isso daqui fica perfeito pra prender ali a argolinha do dread e começar a dreadar, tá bom? Então, você pode usar também se você quiser, só tirar ali o suportezinho que onde prende o celular e aí você já pode começar a dreadar, tá bom? Então, outra coisa que a gente usa também, que eu não deixo de ter, que tem que ter de qualquer forma, é uma tesoura pra gente poder cortar as fibras. A tesoura, eu costumo comprar sempre tesoura que são maiores, assim, porque ela sendo maior, dá pra gente cortar uma quantidade grande até de fibra, tá? Se for tesoura muito pequenininha, não serve muito, porque você tem que ficar picotando ali, sabe? Dá um certo trabalhinho ali pra cortar, não é muito legal. Então, é bom você ter uma tesoura que seja maiorzinha, assim, também pra poder cortar as suas fibras, tá bom? Vamos ver. Então, eu acho que basicamente é isso, gente. Basicamente é isso que a gente precisa ter para começar essa criação, tá? Então, esse foi o segundo ponto do processo criativo, que é o dreadar as fibras. Outra coisa muito importante também é a fibra que você tem que ter, né? Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a fibra, tá, gente? As fibras que eu uso, elas são fibras que eu chamo de premium. Você pode procurar, às vezes no Mercado Livre, na Amazon, AliExpress, enfim, tem várias plataformas, né, de vendas que você pode pesquisar por fibras sintéticas premium, tá? E aí qualquer fibra sintética premium, ela já deve servir para você. E aí uma dica que é legal também para você poder comprar essas fibras é o seguinte: você pode perguntar para o vendedor quais são as características dessa fibra, tá? Então essa fibra, gente, ela tem que ter algumas características que eu acho que são fundamentais para poder criar as extensões de alto nível, tá? Então, por exemplo, essa fibra ela tem que ser bem leve, ela tem que ser muito mais leve. Ela tem que ter uma semelhança com o cabelo humano, né? Ela tem que ser mais fininha, não pode ser uma fibra que seja muito grosseira. Ela tem que ser uma fibra que não tem aquele brilho muito falso, que às vezes é um brilho de cabelo de boneca, tá? Ela tem que ser resistente a altas temperaturas. E ela também tem que ser uma fibra que dê pra você pentear ela. Então todas essas características que eu tô dando aqui pra vocês, você pode perguntar pro seu vendedor se tem dentro dessas fibras que você tá pesquisando, tá bom? Pra comprar. E geralmente, nas próprias embalagens das fibras, elas trazem essas características: resistente a altas temperaturas, fibras leves, não embaraçam, dá pra pentear com pente, enfim, são essas as características que precisam ter essas fibras, tá bom? Tem muita gente que me pergunta, me fala marcas. Gente, eu não falo marcas, tá? Porque eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma marca, não dá pra eu ficar divulgando marcas aqui em relação a isso, tá? Então a dica que eu dou procura fibras sintéticas premium, que com certeza
alguma dessas premiums vão te ajudar a poder criar os dreads, tá bom? Então é isso, acho que esse é o segundo ponto, né, do dreadar fibras, tá bom? E aí depois, gente, depois desse segundo ponto, a gente vai para o terceiro ponto. A gente tem vários acabamentos que eu faço aqui, que são as finalizações também que eu falo, né? Tanto acabamentos quanto finalizações, né, que a gente usa aqui. Então, vou te dar algumas dicas aqui de finalizações, tá bom? Não tem como eu te passar todas as finalizações que eu faço, porque hoje em dia eu fui evoluindo, né? Fui progredindo a minha forma de dreadar, a minha forma de fazer acabamentos. Então eu tenho 4 passos para poder fazer essas finalizações. Não tem como te passar tudo exatamente aqui, porque é muita coisa, né? Mas um pouquinho, pelo menos, eu posso te dar, né? Uma noção de como fazer essas finalizações, né? Então tem algumas finalizações, uma das finalizações ela já vem diretamente de quando a gente termina de criar o dreadzinho, né? Então, por exemplo, eu acabei de criar um dread aqui, tem um tipo de finalização que eu faço com a própria agulha que vai ajudando a colocar esses cabelinhos arrepiados tudo pra dentro do dread, tá bom? Então você vai ver isso depois mais pra frente também vou te mostrar como fazer essa finalização, que é muito importante por sinal, porque ela deixa o dread bem mais arrumadinho, tá vendo, ó? Esse dread aqui, ele já tá com essa finalização feita com agulha, né? Ele já passou por esse processo. Dá pra ver que ele ainda tem alguns cabelinhos espirrados, mas são muito poucos, né? E ainda vamos passar por mais 3 processos de finalização também. Então é bastante coisa que a gente acaba fazendo aqui. Por isso até que às vezes os nossos dreads aqui da Gaia Dreads acaba demorando um pouco pra gente poder criar um conjunto do zero até chegar no resultado final dele. Porque além de começar pelo processo decisório, ainda vai para o processo criativo, aí depois vai para o processo de criação, enfim, são vários processos que ele vai passando, né? E finalizações também tem vários para passar, então, por isso que eu falei logo no começo do vídeo para vocês, né? Não é tão simples você pegar uma fibra e já começar a dreadar e pronto, fazendo dread, entendeu? É um pouquinho mais complexo, porém não é impossível e dá totalmente para vocês criarem dread da casa de vocês ou da onde você quiser, tá bom? Criar dread, gente, é uma arte, é uma delícia poder criar dreads, que nem, por exemplo, às vezes eu tô criando meus dreads aqui e aí eu fico, às vezes, com um fonezinho de ouvido, escutando alguma musiquinha ou coloco uma música no ambiente mesmo. Dá pra gente conversar com outras pessoas, dá pra gente ficar conversando, trocando uma ideia. Dá também pra gente poder assistir alguma coisa, então, por exemplo, às vezes eu acabo assistindo alguma série, sabe, enquanto eu tô dreadando. Enfim, dreadar é muito gostoso, é muito delicioso, né? Então, passando pelo terceiro ponto, que é o de acabamentos e finalizações, né? A gente vai pro quarto ponto, gente, que é o ponto de personalização, tá bom? Esse quarto ponto já é quando já tá tudo criado, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí a gente vai vir com a parte da decoração, porque decorar os dreads também é muito gostoso fazer isso, eu adoro fazer isso. Então, assim, na personalização a gente vai escolher o que a gente quer no nosso dread, né? Ou no dread da cliente, por exemplo, se ela... Às vezes a cliente ela pede, né? Então, aqui dentro da Gaia Dreads, a gente tem alguns acessórios que a gente deixa disponível para a pessoa poder escolher o que ela quer. Então, tem cores de linhas, tem renda, tem fio encerado para colocar no dread, tem anelzinho, tem pingente, enfim, tem uma infinidade de coisas para a gente poder decorar os dreads e deixar eles bem bonitinhos pra gente, tá bom? Então, esse é o quarto ponto, que é a personalização. E aí você pode escolher como que você vai querer finalizar, como que você vai querer decorar os seus dreads, né? E às vezes é coisa simples também, gente. Às vezes você comprando uma linha só, por exemplo, uma linha encerada, já dá pra você fazer um monte de trabalho com linha ali, já deixar bem decoradinho, tá bom? Às vezes dá pra você comprar alguns anéisinhos também e já colocar ali nos dreads. Enfim, você vai inventando ali, vai criando o que você quer, o que você acha legal de deixar ali no seu dread, tá bom? E aí, gente, depois que a gente terminou de deixar o dread totalmente criado, totalmente decorado, bonitinho ali, aí nós vamos pro quinto ponto do processo criativo, que é o gerar conteúdo, né?
E esse quinto ponto, gente, ele é muito legal pra gente poder expor o que a gente tá fazendo, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu acabei de criar esse conjunto, ele já tá totalmente finalizado, totalmente criado, lindo, maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Agora é a hora de eu mostrar pro mundo esse conjunto lindo que eu fiz. Então, antes de eu colocar na cabeça, antes de eu usar ele, antes de eu enviar pro cliente, a gente vai pegar o nosso celular, vamos tirar algumas fotos que fiquem bonitas, tá bom? A gente pode fazer vídeo, como eles são dreads que são maleáveis, a gente pode mexer eles no vídeo, né? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Esse conjunto aqui é o que eu tô fazendo ainda pra mim, ele não tá terminado ainda, ó, pode ver que ainda tem dread aqui que nem tá finalizado. Deixa eu até tirar ele daqui. E você pode mexer ele no vídeo, por exemplo, tá vendo? Então essa é a parte do quinto ponto, que é o gerar conteúdo. Então, se você tem o intuito, a intenção de trabalhar com os dreads, esse é um ponto muito interessante para você, porque depois que você fez, depois que você criou ali os seus babyzinhos, você tem que mostrar para todo mundo que você criou eles, tá bom? Então, assim, gente, uma boa foto vai contar muito nisso, sabe? Às vezes um vídeo mostrando os dreads também conta bastante. Às vezes você falando mesmo no vídeo, falando, olha, gente, criei esse dread, olha como que foi, olha como que ele ficou, tá, nanana. Tudo isso serve como uma forma de gerar conteúdo e as pessoas poderem te ver, poderem ver a sua arte que você criou, poderem ver o seu produto, tá bom? Então isso também é muito legal para quem tá interessado em poder trabalhar com os dreads, em poder viver dos dreads, assim como eu vivo também. E aí, gente, depois nós temos o sexto ponto do processo criativo, que é o envio. Então, como é que funciona isso? O sexto ponto, gente, para enviar, aí já é realmente alguém que está criando ali para clientes, né? Então, você vai ver que você vai precisar de alguns materiais para você poder enviar para o cliente isso. Então, por exemplo, você tem que se atentar que você tem que comprar caixa para poder colocar os dreads para enviar. Às vezes, alguma embalagenzinha para que fique bonitinho, um sisal para você poder prender, né? Aqui eu costumo colocar uma tagzinha da Gaia Dreads aqui no conjunto, prendo com um sisal bonitinho, ele fica arrumadinho. Aí eu costumo colocar ele dentro de um plastiquinho, né? Coloco ele dentro de um plástico bonitinho também, prendo mais uma vez. E aí depois daqui eu posso colocar ele dentro da caixa, arrumadinho. Às vezes você pode colocar uma seda bonitinha por fora, pode jogar umas pétalazinhas, enfim, é uma hora assim também que é gostosinha pra você poder enviar com muito carinho pro seu cliente também o seu dread, tá bom? Então você tem que ter algumas coisinhas básicas, que é isso que eu te falei, né? Principalmente a caixa pra poder enviar, já é uma grande coisa, né? E enfim, aí depois o contato com o seu cliente, né? Que é pegar o endereço, tudo certinho, e ir até o correio e despachar ali o seu dreadzinho e pronto, foi embora, tá bom? E a gente também tem, dentro desse processo criativo, nós temos o sétimo ponto, que é o agendamento presencial, tá? Então, vamos supor que você criou o dread para o seu cliente, só que o seu cliente, ele não vai querer que você envie, ele vai vir até você para você poder colocar esses dreads nele, né? Então, lá no primeiro passo, lá no processo decisório, você já viu com esse cliente se ele vai colocar na técnica trançado ou se vai ser na técnica clássica, né? Então aí você já vai saber como que você vai criar o dread e depois você vai agendar a data para essa pessoa vir até o seu local para você poder aplicar esses dreads, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que... Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu comecei nessa vida de dreads, eu não tinha um lugar para eu criar. Então, assim, eu improvisei total o que eu poderia fazer, né? E, pra ser bem sincera, nem existia essas extensões aqui de dread para eu poder enviar para alguém. Então, sempre... no meu começo de dread era sempre eu atendendo a pessoa. Como eu não tinha o meu local físico ainda para poder atender bonitinho ali para receber alguém, né? Então muitas vezes eu recebia a pessoa na minha sala de casa, a pessoa sentava no chão da minha sala, eu sentava no sofá e fazia os dreads da pessoa ali tudo na hora mesmo, sabe? Então você vê como que a gente vai evoluindo as coisas, né? Hoje em dia a gente tem nosso ateliê aqui, o nosso cantinho, onde a gente recebe clientes aqui também para ser atendido, né? Mas o que eu queria te mostrar com isso é o seguinte,
Se por um acaso você ainda não tem um ateliê, você não tem um cantinho para você poder atender, isso não te impede de trabalhar com os dreads, isso não vai te impedir de você poder fazer um atendimento, tá bom? Porque para fazer um atendimento, você não precisa de muita coisa, você precisa basicamente de uma cadeira para a pessoa sentar e tá com o seu material ali para poder aplicar os dreads na cabeça dela, né? Então, eu já vi alunas minhas que já fizeram parcerias com salões de cabeleireiro ou com estúdio de estética de alguma amiga, né? Para que ela pudesse atender nesse local também. Então aí essas pessoas elas acabam fazendo algum esqueminha ali de ganhar alguma porcentagem, né, nesse atendimento, e você tem um local para você poder atender. Então isso é totalmente possível. Você pode criar algumas parcerias com algumas pessoas para você poder atender nesse local, né? Isso é super viável e é muito legal também para quem ainda não tem o seu ateliê, tá bom? E, que nem eu te falei, também tem uma coisa que é muito básica, que eu fiz lá no meu começo, que é falar pra pessoa, vem, que eu te atendo aonde eu estiver. Então, por exemplo, você pode atender na sala da sua casa, coloca uma cadeira ali pra pessoa sentar e você mesmo vai lá e aplica os dreads, entendeu? Não tem problema nenhum nisso. Ou então, uma coisa também que eu fiz lá no meu começo foi o seguinte, eu também, muitas vezes, eu fui até a casa do cliente. Então, às vezes eu fazia esse trabalho de pegar o meu carro, dirigir até o cliente, levar ali o meu material, chegava lá na casa dele, falava pro cliente sentar onde dava ali, e aí eu ia lá e aplicava os dreads também, tá? Então é totalmente possível também fazer um atendimento a domicílio. E inclusive hoje em dia tem muitos dread makers que trabalham assim, que eles fazem atendimento a domicílio, e isso é muito legal. Porque tem muita gente que às vezes quer ficar ali no conforto da sua casa, não quer sair, não quer ter que se deslocar até algum lugar. Então, nada mais justo do que o próprio dread maker ir até a casa da pessoa. E com isso também você pode ganhar um pouquinho a mais, né? Porque aí você cobra a sua viagem até a casa da pessoa, né? Então é muito interessante, muito legal. E isso é legal, gente, do atendimento, porque você pode ver que quantas possibilidades que tem para você poder atender. Você vê que você não fica limitado em nada, tem vários ramos que você pode entrar, que você pode fazer parcerias, que você pode estar ali em contato com pessoas e crescendo cada vez mais, tá? E uma das coisas que eu vejo muito dentro desse mundo mágico dos dreads é que tem espaço para muita gente crescer, tem muita coisa ainda para inovar, para evoluir, para progredir dentro do mundo dos dreads, sabe? Então por isso que eu incentivo mesmo para que vocês queiram trabalhar, queiram criar dreads, porque tem muita gente ainda que quer ter dreads e que dá para criar de vários lugares, dá para atender de vários lugares, enfim, são várias possibilidades que tem, tá bom? Então, gente, hoje nesse vídeo eu queria passar para vocês exatamente essa visão minha daqui, né, que é o processo criativo de como você iniciar a criação dos dreads, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, porque realmente é muito valioso para que você possa entrar para o mundo dos dreads, tá? E se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários pra gente. Se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo também para que alcance outras pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de coração. A gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Um beijo no coração e muito obrigada!